E temos novidade na reforma administrativa do governo lá em Brasília. A comissão especial que analisa as mudanças no serviço público concluiu na madrugada de hoje a votação do texto da reforma, apresentada pelo governo Bolsonaro para endurecer as regras do funcionalismo. Essa proposta acabou por manter a previsão de estabilidade a todos os servidores, ainda que haja possibilidade de demissão por desempenho insuficiente, e também com um dispositivo que define um corte de salário em até 25% em caso de crise fiscal. Em linhas gerais, é isso que temos lá de Brasília como resultado dessa discussão. E quem está comigo conectado agora é o deputado federal André Figueiredo, do PDT do Ceará. André, bom dia. Bom dia, Jocélio, bom dia, Raquel, bom dia a todos que nos acompanham pelo Povo CBN. É um prazer, mais uma vez, estar conversando com vocês. Muito bem, deputado, o prazer é nosso. Queria que o senhor nos dissesse o que é que disso que foi aprovado nessa comissão especial pode ainda mudar, o que é que tem de gordura, o que é que tem de margem para mudança doravante. Jocélio, foi um processo extremamente moroso que há 3 semanas se arrasta no parlamento, dentro da comissão especial. Inclusive, na quarta-feira, nós tivemos um problema de um enfrentamento muito forte, que acabamos conseguindo até encerrar a sessão sem o início da análise do mérito do novo relatório. E isso fez com que o relator, juntamente com o presidente da comissão e o presidente Arthur Lira, resolvessem colocar dispositivos ainda mais maléficos para mostrar que tem força, porque nós tivemos, na noite de quarta-feira, demos um susto para o governo, porque o nosso requerimento de retirada de pauta perdeu apenas por 3 votos, 22-19. E o governo resolveu mudar vários membros da comissão. Para você ter uma ideia, o Partido Novo tem 8 deputados na Câmara. Eles colocaram 7 membros na comissão especial, porque o Partido Novo tem no seu escopo ideológico realmente a destruição do Estado brasileiro. Então, para esse propósito, eles eram totalmente confiáveis. E isso fez com que nós começássemos a perder e as nossas propostas só tiveram, a partir daí, em torno de 15 votos. Nós temos aí uma reforma administrativa que foi aprovada já na comissão especial, como você já colocou, perto de meia-noite nós encerramos a votação dos destaques, eram 21, mas é bom que se diga que a comissão especial, a maioria é simples, ou seja, mesmo sendo uma PEC, você não precisa ter 3/5 na comissão especial. Agora, no plenário, são 3/5. São 308 votos necessários para aprovar essa PEC, e nós temos muita esperança de que, com a mobilização dos servidores, que foi muito bem feita nos últimos dias, nós possamos evitar que mais essa maldade possa ser materializada no governo Bolsonaro. Deputado, o senhor teve um destaque aprovado como relator da PEC 32, e esse destaque diz respeito à terceirização do serviço público. O que é exatamente isso que o senhor fala de vetar a terceirização do serviço público? Na verdade, Jocélio, o relator ele tinha apresentado no relatório anterior, na quarta-feira, a exclusão do artigo 37A, que era um destaque nosso. Mas ontem ele voltou no texto. E, infelizmente, esse destaque foi mantido, esse texto foi mantido. O artigo 37A permite a terceirização indiscriminada, sem licitação, de todas as funções que não sejam consideradas típicas de Estado. O que são funções típicas de Estado? São funções relacionadas ao fisco, à segurança pública, digamos assim, as funções essenciais à justiça, mas na própria carreira do fisco, você, por exemplo, vai poder terceirizar analista tributário. Você vai poder terceirizar, contratar uma pessoa ligada a uma empresa privada para lançar créditos ou débitos em nome do contribuinte. Quer dizer, é um despropósito você ter essa possibilidade de fazer com que a iniciativa privada adentre o governo federal com informações em tese sigilosas, que diz respeito aos dados de cada um, dos cidadãos e cidadãs brasileiros, das empresas do Brasil e da própria administração pública. Então, você abre as portas para que todas as funções de decisão, funções estratégicas, que não sejam de carreiras de Estado, possam ser dedicadas à iniciativa privada. E aí entra
professores, entra profissionais de saúde, entra toda a rede SUS, por exemplo. Isso vai fazer, sem dúvida alguma, com que a iniciativa privada, que sempre almeja mais e mais lucros, e é legítimo da parte deles, mas cabe àqueles que defendem um Estado que seja minimamente capaz, como foi agora, de vacinar o povo brasileiro, sem almejar lucros financeiros, que realmente esse Estado fique fragilizado. Então, nós tivemos um relatório piorado sensivelmente de quarta para quinta, para você ver. Contrato temporário agora é uma maneira mais absurda de se acabar com o concurso público. Você pode contratar uma pessoa por até 10 anos. Eles alegam, não, mas vai ter um processo seletivo. Ora, a gente sabe que até concursos, às vezes, são fraudados em benefício de pessoas relacionadas a um grupo político. Imagina processo seletivo simplificado. E você contratar uma pessoa por 10 anos, isso daí vai, infelizmente, acabar com o Instituto do Concurso Público e vai fazer com que as pessoas realmente não tenham mais, na atividade pública, um objetivo na vida. A gente sabe que tem muitas pessoas que estudam anos e anos para passar em concurso e agora essas pessoas, muito provavelmente, não vão mais poder fazer concurso, porque com trabalho temporário, isso aí certamente vai ser destinado a vagas de apadrinhados políticos. Deputado, agora, saindo naturalmente esse aspecto que o senhor chama a atenção, por exemplo, no caso da Receita, analista tributário e outros que o senhor mencionou, mas e como fica a conta? Existe uma conta quando você contrata um servidor, tem uma conta atuarial disso. Então, quando o Estado procura abrir o precedente para que alguns serviços sejam terceirizados, eu posso falar aqui, por exemplo, a própria Polícia Federal. Muito do que a Polícia Federal faz é com terceirizado. Um trabalho que não exigiria um agente da PF para fazer, isso é um exemplo. No serviço público estadual aqui, você tem muitos terceirizados. O Estado não contrata todos aqueles servidores porque ele não quer essa conta atuarial para ele. Como é que o senhor lida com esse aspecto também? Quando o senhor defende que necessariamente sejam servidores públicos e chama a atenção para o sonho da carreira do serviço público, mas e a conta? Como é que fica isso nesse estado que o senhor vislumbra? Veja bem, o custo de um servidor terceirizado, ele às vezes chega a ser maior do que o do próprio concursado, porque você tem aí a conta do lucro da empresa terceirizadora de serviços. Né? Então, é uma conta mais alta. Para você ver como o governo está completamente despreparado, nós fizemos 3 requerimentos de informações para saber exatamente quanto sairia essa despesa com tantos trabalhadores temporários. E eles simplesmente responderam de forma superficial, não deram números, e nós ficamos, evidentemente, votando algo sem saber o impacto financeiro e orçamentário que vai ter. Como você disse, trabalhador temporário existe, mas ele tem que preencher 2 requisitos. O da excepcionalidade, por exemplo, você ter uma crise de pandemia e que a rede pública não atende, você contratar trabalhadores que sejam efetivamente temporários, porque 10 anos não é temporário. 10 anos é quase uma carreira. Né? E a transitoriedade, né? A excepcionalidade e a transitoriedade. Por exemplo, você contratar trabalhadores para fazer o censo ano que vem. São trabalhadores que vão ser contratados temporários, né, e que vão ser transitórios, eles não vão ter vínculo com o Estado, vão ser contratados por aproximadamente 8, 10 meses. Isso sim são requisitos. Agora, você constitucionalizar, uma vez que nós estamos falando da PEC 32, proposta de emenda constitucional, o trabalho temporário quase como uma regra, isso aí é um grande desserviço, é um desmonte do Estado brasileiro, e é por isso que nós somos absolutamente contrários a essa PEC, e nós vamos derrotá-la no plenário. Para que seja aprovada, precisa ter 308 dos 513 deputados, né, o deputado André. Como é que é o cenário hoje no Congresso, lá na Câmara, que o senhor enxerga, para que vocês consigam derrubar isso? Eu, sinceramente, não vejo que o governo tenha esses 308 votos hoje. Lógico que as coisas mudam dentro do parlamento, e uma prova disso é como falei no início. Para a própria comissão especial, eles tiveram que colocar 7 dos 8 integrantes do Novo na Câmara, desobedecendo, inclusive, o caráter da proporcionalidade. O PDT tem uma bancada de 28 e nós só tínhamos 2 vagas. O Novo, com bancada de 8, teve 7 vagas, porque eles, evidentemente, têm, nos seus princípios ideológicos, o completo liberalismo, o esfacelamento do Estado. É o ponto de vista deles, eu não estou criticando, mas estou mostrando que o governo, no afã de aprovar essa PEC na comissão especial, teve que chamar, inclusive, pessoas que hoje não estão na sua base propriamente dita, mas que nesse assunto são defensores ardorosos
do desmonte do Estado brasileiro. Então, no plenário, eles não têm 308 votos ainda. E é tanto que eu só acho que só irá à discussão em plenário quando eles contabilizarem uma grande sobra, talvez os 350 parlamentares, que manifestem publicamente o seu posicionamento favorável. Mas a pressão que hoje existe por parte da população brasileira, por parte dos movimentos organizados ligados a trabalhadores do serviço público, isso certamente vai sensibilizar muitos parlamentares, e até porque ano que vem é um ano eleitoral, se a gente pensar pragmaticamente, né, muitos que votaram a favor da reforma da Previdência em 2017 não voltaram, né, não voltaram para a Câmara. Então, vamos trabalhar na perspectiva de que essa mobilização possa se somar à oposição, né, nós somos apenas 130 e poucos deputados, né, e muito pouco em relação aos 513 que está na Câmara, mas a pressão popular, a pressão dos servidores pode fazer esse jogo mudar, é isso que nós estamos esperançosos, até porque a PEC vai precisar ser votada em 2 turnos na Câmara. Sim. E se, Deus nos livre, for aprovada, ainda tem o Senado. Sim. O Senado já manifestou claramente que não tem interesse nenhum de votar essa reforma administrativa nesse momento, onde nós temos aí um governo que não tem preparo nenhum para administrar a coisa pública, né? E da maneira como o texto foi aprovado, também um dos pontos que nós criticamos foi retirado um dispositivo que dava a prerrogativa ao parlamento de regulamentar a PEC, elaborar leis complementares que regulamentassem o que está escrito na PEC. Foi retirado esse dispositivo, então, por exemplo, o governo federal pode regulamentar a PEC todinha através de uma medida provisória. Imagina que despropósito. Da noite para o dia, nós temos direitos cerceados, nós temos a possibilidade do serviço público perder 25% de seu quadro e, consequentemente, do seu salário. Aí nós estamos falando, por exemplo, de uma rede de saúde pública, de uma rede de segurança, que, de repente, pode ter 25% de redução no seu efetivo, como se realmente tivesse espaço para isso. Não. Então, o governo federal vai ter essa prerrogativa caso essa PEC avance. Mas confesso que a gente está muito esperançoso que nós consigamos, no plenário, derrubá-la. Ok, deputado. Muito obrigado, então, pela entrevista. Desejo boa sorte, então, aí nos debates e que seja aprovado o que for melhor para o país. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Jocélio, muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Eu conversei com o deputado federal André Figueiredo, do PDT do Ceará. Naturalmente, você acompanhou sobre a aprovação lá em Brasília das mudanças. A Comissão Especial que analisa mudanças no serviço público concluiu essa madrugada a votação do texto da reforma. Mas, como bem lembrou o deputado, a votação ela vai ser em 2 turnos na Câmara dos Deputados. Será preciso que haja 308 dos 513 deputados votando a favor para ser aprovada. Se passar, vai para o Senado e lá será preciso que haja 49 votos dos 81 senadores do país.